Quantos amigos você tem no Facebook e no Instagram? Tem gente que não chega nem a 100 pessoas. Enquanto isso, Saturno atualmente tem 247 luas amigas, incluindo Encélado. E ainda dizem que o espaço é um lugar deserto. Após as descobertas recentes, os cientistas tiveram que revisar um pouco suas prioridades e perceber que não vale a pena focar em locais muito distantes do universo. Afinal, a vida pode surgir literalmente bem debaixo do nosso nariz. Em Encélado. Hubble, inscreva-se. De onde vieram essas conclusões? É que Encélado é mais um objeto do Sistema Solar com um reservatório global de água hipotético em seu interior. E onde há líquido, é bem possível que a vida também exista. Na verdade, Encélado é um satélite de Saturno bastante intrigante. É um mundo minúsculo, com apenas 500 quilômetros de diâmetro, do tamanho da Islândia, completamente congelado, sob cuja camada de gelo, segundo muitos astrônomos, existe um oceano de água líquida. Mas como nós descobrimos isso? Afinal, ninguém jamais pousou na superfície de Encélado, um corpo celeste 25 vezes menor que a Terra. Sim, não houve missões tripuladas, mas por anos a sonda Cassini orbitou perto dessa lua. O que ele descobriu? Apesar de seu tamanho bastante modesto, o objeto é incrivelmente ativo. Especialistas da National Aeronautics and Space Administration afirmam que, devido à energia que o preenche, Encélado literalmente está rachando pelas costuras. Para não falar sem provas, eles mostraram esta foto. O que está retratado nela? Aqui, Encélado demonstra claramente o processo de criovulcanismo. É justamente nisso que está a primeira evidência de possível vida no oceano desse satélite. Os geysers de Encélado, através das fissuras formadas em sua crosta de gelo, lançam no espaço enormes jatos cheios de vapor d'água, gases, microelementos e partículas de gelo. A altura dessas erupções impressiona. Ela chega a 500 quilômetros. Além disso, as partículas dos geysers chegam a preencher até mesmo um dos anéis de Saturno, o mais denso, chamado de Anel E. Ao estudar a composição desses jatos, os cientistas estão gradualmente descobrindo do que é feito o oceano de Encélado. E para isso, nem é preciso organizar uma expedição caríssima ou perfurar a crosta de quilômetros de profundidade desse corpo celeste. Aliás, qual é a espessura da crosta de gelo de Encélado? Acredita-se que tenha cerca de 30 quilômetros de profundidade. Então, por causa de quais processos incrivelmente poderosos poderiam ter se formado geysers tão impressionantes? Será que uma camada de água sob pressão é capaz de atravessar uma espessura dessas? O segredo é simples. Esses jatos eles são vistos principalmente no hemisfério sul de Encélado, onde a crosta chega a apenas 5 quilômetros de espessura em muitos pontos. O que foi possível descobrir nos elegantes jatos desse misterioso satélite? De acordo com as pesquisas da sonda Cassini, que durante a missão sobrevoou várias vezes Encélado e até entrou nos jatos expelidos pelo satélite, muitos novos fatos foram revelados. Pare um instante e olhe para esta foto. Você vê o pequeno objeto pairando sobre a superfície da lua de Saturno? Esse é o frágil, mas persistente Cassini, uma sonda que trabalha incansavelmente em um ambiente hostil e perigoso para que os terráqueos possam obter novas informações sobre o mundo ao seu redor. Sabe-se que os dados dessas sondas são decodificados e analisados pelos cientistas por um longo tempo, e só depois são divulgados ao público de forma gradual. Assim, graças ao Cassini, o mundo descobriu do que é composto o oceano em Encélado, e isso aumentou significativamente as apostas, colocando esse corpo celeste na vanguarda da lista de mundos potencialmente habitáveis. Então, o que o grupo de cientistas da Universidade de Heidelberg, entre os quais estavam Nozaira Cavazza, Frank Postberg, Ferdinand Stoltz e Bernal Abel, descobriu? Durante a análise dos dados dos instrumentos Cassini, especificamente do Cosmic Dust Analyzer e do Ion and Neutral Mass Spectrometer, descobriu-se que nas fontes que jorram do interior de Encélado estão presentes cátions orgânicos. O que isso significa? Isso indica que no líquido do oceano existem moléculas orgânicas complexas de difícil dissolução, compostas por centenas de átomos, incluindo oxigênio, nitrogênio,
fósforo, estruturas aromáticas e carbono. É possível que elas formem uma fina película na superfície desse corpo d'água e depois, sob a ação dos gases, sejam lançadas em forma de plumas a uma velocidade de 2 km por segundo. Aliás, é justamente por causa da aceleração monstruosa que as partículas conseguem superar a gravidade do satélite e vão direto para os anéis de Saturno. Ou seja, os geysers em Encélado contêm praticamente todos os ingredientes necessários para preparar o famoso caldo primordial, essencial para o surgimento de formas de vida baseadas em carbono. Dessa forma, o quebra-cabeça se encaixa. Existe água líquida, há energia das fontes hidrotermais, cuja temperatura varia de 90 a 200 graus Celsius. Há compostos orgânicos complexos. Bingo! Seria interessante ouvir o assobio estrondoso com que esses geysers fantásticos saem debaixo da crosta de gelo. Conseguimos simular um som o mais próximo possível do real. Para conter um pouco o entusiasmo sobre essa descoberta, vale mencionar as dúvidas levantadas por Frank Postberg, membro do grupo de pesquisadores. O cientista acredita que, no ambiente quente das fontes hidrotermais sob alta pressão, essa matéria orgânica complexa poderia ter se formado de maneira abiótica, ou seja, sem ligação com organismos vivos, de forma não biogênica. Para testar essa hipótese, são necessárias mais missões, pois ainda há muitas lacunas de informação. No entanto, até o momento, Encélado continua sendo o único objeto, além do nosso planeta, onde todos esses componentes foram encontrados: água líquida, matéria orgânica complexa e energia química. Nem em Marte nem em Europa existe esse conjunto de condições. Mas por que o líquido no oceano de Encélado apresenta atividade hidrotermal? De onde vieram as fontes, semelhantes às chaminés negras da Terra, no interior de um corpo celeste gelado que gira no vácuo morto? Os cientistas sugerem duas razões para a formação desse fenômeno. A primeira é a decomposição radioativa de elementos no núcleo de Encélado. E a segunda, que é mais provável, é a deformação de maré causada pela gravidade monstruosa de Saturno. A temperatura nas camadas superiores do oceano é de cerca de menos 45 graus Celsius, bem mais alta que na superfície. Mas quanto mais profundo, mais quente a água fica, então ela pode chegar a cerca de mais 1 grau Celsius, o que é comparável a alguns locais dos oceanos terrestres. Com uma análise cuidadosa dos dados da sonda Cassini, os especialistas também descobriram que a composição da água em Encélado pode ser semelhante à da Terra. Em particular, ela contém sal. O que mais essa lua pode nos surpreender? Em particular, os funcionários da National Aeronautics and Space Administration ficaram impressionados com esta imagem, na qual é possível ver um fragmento da superfície de Encélado. O que exatamente esta imagem ilustra são as chamadas listras de tigre, que indicam o passado geológico ativo da Lua. Observe a imagem. De onde você acha que surgiram essas fissuras caóticas e crateras planas? Não é verdade que de longe Encélado parece uma enorme bola de neve? Cassini conseguiu tirar fotos tão detalhadas devido às repetidas manobras próximas ao satélite. Certa vez, ele passou a apenas 175 quilômetros da superfície da Lua gelada. Nas imagens, astrônomos observaram blocos de gelo de até 100 metros. Após analisar essas fotos, Peter Thomas, integrante do grupo de monitoramento da National Aeronautics and Space Administration, sediado na Universidade Cornell, em Ithaca, Nova York, não pôde deixar de comentar que ninguém esperava uma paisagem como essa em Encélado. Por quê? Após analisar as imagens obtidas pela Cassini, os cientistas consideram a superfície de Encélado incrivelmente jovem. Acredita-se que o fragmento da superfície desse satélite estudado
tem apenas de 100 a 300 milhões de anos, em algumas regiões até 500 milhões de anos. E isso é extremamente pouco. Acontece que isso é favorecido pela atividade de geysers, que periodicamente renova a superfície, apagando vestígios antigos. Por vestígios antigos, entende-se até mesmo enormes crateras. Encélado, devido às fissuras em sua superfície que lançam geysers como canhões, permanece eternamente jovem. Aliás, as fontes geotérmicas dentro do satélite são constantemente alimentadas pela gravidade, não só de Saturno, mas também da vizinha mais próxima de Encélado, Dione. É interessante notar que o hemisfério norte de Encélado, que é muito menos ativo do ponto de vista geológico, está coberto por uma grande quantidade de crateras bastante antigas. A idade delas chega a 4 bilhões de anos. No entanto, mesmo nessas condições, graças às fissuras tectônicas, a superfície é constantemente renovada, apenas de forma mais lenta e parcial. Foi realizada uma simulação computacional, onde um dos parâmetros de entrada foi o nível atual de impactos de meteoritos no sistema de Saturno. Aconteceu que tudo bate. Nos últimos 300 milhões de anos, não houve bombardeios significativos. Então faz todo sentido que a superfície de Encélado pareça quase intacta. Será que algum dia haverá uma missão tripulada para esse satélite? No momento, especialmente à luz das informações obtidas, Encélado é um objeto prioritário para os astrobiólogos. A questão é que, se compararmos esse corpo celeste com Europa, que também recebe muita atenção dos cientistas, o estudo do líquido do oceano subterrâneo de Encélado é significativamente mais simples do que no satélite de Júpiter. Na Europa, geysers são raros e imprevisíveis. Assim, estudar o oceano exigiria perfurar a crosta espessa. No momento, isso parece ficção científica, enquanto qualquer sonda pode atravessar as plumas que saem do oceano de Encélado. O segundo ponto positivo é a baixa gravidade do satélite de Saturno, o que vai facilitar o pouso e a decolagem dos ônibus espaciais, caso eles consigam chegar ao objeto. E o último argumento: já foram encontradas moléculas orgânicas e outras condições para o potencial surgimento de vida em Encélado. Por isso, faz mais sentido concentrar os estudos justamente nesse corpo celeste. Quanto à missão tripulada, aí a situação não é tão simples. Como seriam as sensações dos astronautas em Encélado? Essa experiência poderia ser a última deles? Encélado é radicalmente diferente da Terra. Exemplo simples: o que cosmonautas seguram tem peso na Terra, mas em Encélado esse objeto quase não pesaria. O que isso significa na prática? Se você não segurar qualquer objeto com força suficiente, pode acidentalmente lançá-lo para o espaço. Aliás, se exagerarmos um pouco, até mesmo o próprio astronauta pode acidentalmente partir para uma viagem não planejada. Porque sair da superfície de Encélado é tão fácil quanto enviar 2 bytes, já que a velocidade de escape aqui é de apenas 239 metros por segundo. Além disso, a presença da radiação de Saturno representará uma ameaça para os equipamentos elétricos, o que significa que vai atrapalhar a comunicação e o suporte à vida dos módulos. Além disso, os trajes espaciais dos participantes da missão podem falhar rapidamente devido ao forte fundo de radiação, e isso é uma ameaça direta à vida dos colonizadores. Parcialmente, tudo isso é compensado pela paisagem surrealista. Planícies nevadas ofuscantes, geysers grandiosos, chuva de diamantes das fontes que caem e os gigantescos Saturnos acima da cabeça. No entanto, a incrível distância da Terra, de 1 bilhão e 400 milhões de quilômetros, o isolamento total no silêncio do espaço, o frio congelante, afinal, a temperatura na superfície de Encélado é de cerca de menos 200 graus Celsius, podem causar um temor existencial até mesmo no astronauta mais nórdico. Talvez você tenha ideias de como visitar Encélado pessoalmente, estudar com sucesso seu oceano de 10 quilômetros de profundidade e não ser aniquilado? Escreva nos comentários. Não perca as atualizações e compartilhe o vídeo com seus amigos. Em breve, novos episódios emocionantes aguardam por você. Mas isso não é o fim. Novas missões estão por vir, e o canal Hubble continuará dentro do possível, cobrindo todos os eventos planetários importantes. Então vamos juntar 20 mil grandes curtidas eletrônicas neste vídeo
e um novo episódio muito emocionante será lançado no canal imediatamente. Até breve.